Se o Senhor é o meu pastor, você tem tudo o que você precisa. Se você não precisa, então não precisa ter. Mas o que você tem, e Ele sabe que você precisa, então você tem. Agora, acreditamos nisso ou não acreditamos? Amém. E é fácil dizer amém, nós e todo mundo empolgado, minha esposa, meus filhos, né? Entramos no Salmo e disse, vai ser ao grano. Nós precisamos parar para ver se realmente acreditamos nisso, porque é um salmo tão fabuloso. O salmista traz todas as respostas para as perguntas que nós temos e fazemos cada dia. Eu me lembro de estar na igreja de Vilas do Atlântico, em Salvador, a igreja que produz o nosso filme do Brasil, e o pastor Marcos, numa reunião de quarta-feira, isso aconteceu na última vez que estive na quarta-feira na igreja, ele falando que ele já estava ficando cansado das irmãs que vinham orar a mesma oração, o mesmo choro, durante tantos anos, toda quarta-feira. Então, peraí, não tem ninguém ouvindo essas orações? A mesma ladainha, toda quarta-feira, o pastor Marcos fala, meu Deus do céu, como é que ele tem coragem de falar isso? Quase apontando às irmãs, vocês, já estou ficando cansado de ouvir vocês chorarem a mesma oração toda quarta-feira. Mas no fundo, ele tinha razão. Nós nos tornamos mais seguidores desse seguir, desse orar, desse chorar, desse clamar. E parece que a solução vem, a gente busca de novo o problema. Não, eu gosto mais de viver com o problema, do pavor, do medo, do que a solução. E a solução está aí. O salmista abre dizendo, o Senhor é o meu pastor, e eu tenho tudo o que eu preciso, e acabou. E ponto. Eu estou dizendo isso para vocês, não porque nós não temos necessidade de nada, nós temos um desafio tão grande. Quando Deus nos chamou, fui missionário da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. E quando Deus nos chamou para ser fazedor de tendas e realizar o meu maior sonho, que era trabalhar como cineasta, como instrumento de trabalho e como fonte de renda para mim, para a minha família e para outros. Foi esse salmo que eu li e disse, se Deus está chamando, se Ele é o meu pastor, eu preciso de hoje em diante bater o pé e declarar de que nada, absolutamente nada vai me faltar e faltar para a minha família. E nós renunciamos à Junta de Missões Mundiais com um bom salário, com todas as garantias. Deixamos tudo e seguimos o chamado do Senhor para alcançar a comunidade internacional na Europa, no continente mais poderoso do mundo. E quando me vejo diante de tudo isso e pergunto para Deus, mas Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor escolheu a pessoa certa? Olha só as minhas desvantagens para trabalhar com a comunidade internacional na Europa. Em primeiro lugar, sou latino. Em segundo lugar, sou brasileiro. Em terceiro lugar, sou baiano. Quarto lugar, sou do interior da Bahia. Sou de Jequié. E agora o Senhor tem certeza que o Senhor chama a mim para trabalhar com o cinema, que é, em primeiro lugar, uma das coisas e artes mais difíceis de se fazer. Segundo, mais caro. Terceiro, gente, quem é que vai acreditar no pastor cineasta baiano de Jequié trabalhando na Europa? O senhor está de brincadeira, né? Mas uma coisa nós tínhamos certeza absoluta, que se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E nós partimos, viemos ao Brasil com a família, na confiança de que Ele iria cumprir o que a Bíblia diz, e ponto, sem desespero. Desde então, não somente
nunca faltou nada, porque eu não oro mais pedindo nada para Deus. Está proibido na minha casa se orar pedindo, porque eu não preciso pedir. A Bíblia diz, e nós seguimos a versão inglesa, se o Senhor é meu pastor, eu nem preciso pedir. Não, nós não pedimos, não temos. Eu digo para os meus filhos, olha, a gente tem tanto e tanta abundância agora, não precisamos pedir. Se o Senhor nos dá, Ele sabe o que eu preciso. E se eu preciso, Ele vai me dar. Desde então, desde que nós tomamos esse passo de fé, não somente nós temos tido tudo o que nós precisamos, como nós temos tido em abundância. Não é? E Deus sabe, eu tenho várias pessoas da minha família aqui, que hoje nos ajudam com o filme, Ele sabe como nós vivemos, e vivemos pela fé. E como Deus tem provido cada dia de maneira muito especial. Mas esse salmo faz parte diário da nossa vida, não em teoria, não coladinho na parede, não é o salmo bonitinho que a gente lê com as crianças, mas este é o salmo em que meus filhos estão aprendendo a memorizar, porque é exatamente isso que eles precisam crer. Você crê, o Senhor é o teu pastor, creia que nada, absolutamente nada, vai te faltar. E tem acontecido isso. E Deus tem feito tantas coisas. Eu tenho histórias, e alguém andou repetindo por aí minhas histórias, pregando em outros lugares, e depois ele me contou, Moisés, parei, porque ninguém acredita nas histórias. O pessoal diz, gente, não é possível. Eu falei, mas eu conheço o camarada, aconteceu mesmo, está acontecendo mesmo. Não é? E uma das histórias porque foi logo no início, nossa chegada no Brasil, que eu gosto de contar, e posso contar porque eu tenho a minha família aqui, testemunhas do que aconteceu, foi nós estamos fora do Brasil desde 94, que saímos para morar no Chile e depois Europa. E antes de ir aos Estados Unidos para estudar liderança e cinema, nós então ficamos um tempo no Brasil. E nesse tempo no Brasil foi um ano mesmo assim, confiando naquilo que Deus estava provendo cada dia. E no Natal, nós queríamos tanto passar o Natal com a família em Brasília, a família toda aqui, antes de irmos para os Estados Unidos, porque não sabíamos em quanto tempo nós voltaríamos. E me lembro um dia que eu estou na sede de uma organização missionária na qual eu estava dando um curso, e estávamos morando lá por um ano. Então eu entro no escritório e minha esposa dizendo, puxa, será que a gente pode ir para Brasília, poder passar o Natal com a família? Eu falei, não sei, recurso financeiro nós não temos, nós não podemos ir. Mas sei lá, eu acho que se Deus quer levar a gente para lá, Ele vai levar. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar e ponto, acabou. E eu entro no escritório, então o telefone toca. Quando o telefone toca, alguém diz assim, aqui é o tenente fulano de tal, eu não lembro, talvez tenente fulano de tal, eu sou da aeronáutica, eu gostaria de falar com o senhor Moisés Menezes. Se pois não, sou eu. E eu já fiquei assustado, né? Porque que a aeronáutica está me buscando. E ele disse, senhor Moisés, eu tenho aqui na minha lista o nome do senhor Moisés Menezes, dona Sally Waldorf Menezes, Lucas, Marcos, para que os senhores possam ir, eu não sei se ainda chamam CAN, o Correio Aéreo Nacional, alguma coisa assim, uma carona com eles até o Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, eu agradeço muito, né? E pensei comigo, puxa Deus, legal, o senhor manda a gente agora para o Rio de Janeiro, não tem ninguém no Rio de Janeiro. Queria uma carona, era para Brasília, né? E aí eu agradeci e falei para o rapaz, olha moço, eu nem sei quem foi que deu meu nome aí. Realmente não tenho a mínima ideia e nunca descobri. Mas agradeço muito, seu tenente fulano de tal, mas eu tenho minha família toda em Brasília, não é no Rio de Janeiro não. Aí ele disse, o senhor quer ir para Brasília? Eu falei, quero. Aí, o senhor quer ir para Brasília amanhã de manhã? Eu falei, quero. Só me dá só um tempinho aí, eu vou falar com a minha esposa, porque a coisa era queima-roupa, né? Era um pouco antes do Natal. E então eu falei, puxa vida, será que ainda lembro, acho que a gente ficou tentando, desesperado, ligar para minha irmã, que está aqui. Será que está tudo pronto? Será que eles podem receber a gente amanhã? Que a gente está indo amanhã para Brasília. E em
empolgados, dei a resposta, nós vamos então amanhã. Falei com a minha esposa, preparamos tudo e preparei meus filhos para viajar naquele avião que vocês podem imaginar, do Exército até Brasília. E para eles seria a maior aventura. Eu preparei, ó, gente, tem nada de luxo, eu não sei como que é a cadeira, deve ser daquele jeito que a gente vê em filme, super barulhento, uma aventura, mas vai ser legal. E quando nós chegamos então na base aérea de Porto Alegre, aí eu chego lá e falo, me apresento lá para o rapaz que estava de plantão, não vi ninguém, e eu falei, olha, eu vim aqui porque alguém falou que tinha um avião para Brasília, e meu nome da minha família tá lá na lista. E aí o rapaz falou, não tem nenhum avião para Brasília, senhor, desculpe e tal. Aí ele foi lá, não tem nada. E então eu fiquei pensando, puxa Deus, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor sabe a necessidade que nós temos. Se é que isso é realmente uma necessidade, eu sei que o Senhor vai prover de alguma forma, mas, poxa vida, depois da gente chegar aqui, tudo preparado, todo sonho, toda aventura já planejada, a cabeça dos meus filhos, não tem avião para Brasília, era tudo uma brincadeira. E aí eu tentei consolar os meus filhos, dizendo que era um engano e tal. Olha, filho, foi um engano, alguém aí, foi um engano e tal. Na verdade, né, Deus não fez nada disso, foi coisa da cabeça do papai, ou sei lá o quê. E nós, vamos embora, vamos voltar para a missão. E minha esposa ficou tranquila, né? Estamos saindo, aí vejo algumas pessoas chegando. Quando essas pessoas estavam chegando, eu vi que era todo mundo muito bem vestido. E pessoas, né, de alta patente militar e tal, aquela coisa, eu olhei e não me atrevi, não falei nem perguntar, porque me deu vontade de perguntar, você sabe dizer se vai ter algum aviãozinho aí para Brasília, né, para a gente ir? E aí eu fui e aquela coisa me incomodou, pergunta para o homem. E era exatamente o primeiro que estava, né, muito, muito bem vestido, e eu estava normal, porque eu estava para viajar no avião militar, né? Então fomos daquele jeito. E chegamos lá, eu falei para o homem, o senhor sabe se... Não, eu perguntei para ele, para onde o senhor está indo? Né? A minha ousadia começou por aí. Aí ele olhou para mim e disse, assim, pés, cabeça e tudo, e olhou e disse, eu estou indo para Brasília. Falei, então tem um avião para Brasília, né? Mas ele, disfarçando muito pouco, ele olhou para mim e disse, sim, eu estou indo para Brasília, o avião é o avião presidencial. Falei, E aí fui até minha esposa e falei, vamos cair fora, porque esse negócio aqui é uma fria, né? Não, eu pensei que realmente alguém cometeu um erro e vai sobrar para a gente. Né? E aí arrumamos tudo, até tinha ligado para o pessoal da missão, vem buscar a gente novamente, porque não tem nenhum avião para Brasília. E essa altura, claro, você ouve que pode ser que algum engraçadinho tenha feito isso. Né? Feito essa brincadeira com a gente. Eles vão lá ver que é avião presidencial, não sei o quê, e vão passar vergonha. E aí, antes de sair, eu decidi dar uma olhada no check-in, lá onde estava a fila desse pessoal. E eu cheguei para o moço e disse, moço, realmente não vai ter nenhum avião para Brasília hoje ou amanhã, porque o fulano de tal disse que tinha. Aí ele disse, como é seu nome, moço? Moisés. Aí ele continuou lendo. Senhor Moisés Pinheiro Menezes Júnior, Dona Sally Waldorf Menezes, senhor Lucas Waldorf Menezes, senhor Marcos, meu filho menor de, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Senhor Marcos Waldorf Menezes, sim, os senhores estão na relação para viajar num avião presidencial até Brasília. Brincadeira, verdade. Quem fez isso? Não sei. Quando nós entramos, e aí aquela coisa, coincidência ou não, talvez Deus deixou de fora, onde que está a máquina fotográfica? Quem que vai acreditar nisso? Né? Ninguém vai acreditar nisso. Eu sei que nós tínhamos telefone, ligamos, nos comunicamos com a família e falamos, nós estamos chegando em Brasília, mas não normal, né? E entramos no avião bem preocupados. Mas assim, a cena do avião era, todo mundo olhava para a gente e dizia, quem são essas pessoas, né? São tão importantes, devem ser amigos do Lula, ou sei lá o quê, né? E nos serviram muito bem, e nós olhando para os outros, né? Puxa vida, né? Esses aqui são as pessoas importantes, eles não têm nem ideia de que nós somos. E ali Deus me fez lembrar, quando nós tomamos a decisão dizendo, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E quando Deus quer mandar você para qualquer lugar, Ele manda você de trem, de ônibus, de qualquer jeito, até de avião presidencial. E ficamos lá, meu filho quis até dormir lá na cama, e tem uma cama, a moça falou, essa é a cama do presidente, claro, né? Evidente que o filho era pequeno. E nos divertimos, chegamos em Brasília, e gente, aquilo foi o começo, e Deus disse, você vai ver o que eu vou fazer. E Deus começa provendo e abrindo portas e fazendo tantas coisas. E agora vem a vez de dar um passo grande e então começar a entrar nesse mundo do cinema. Partimos para os Estados Unidos e Deus começou a fazer grandes maravilhas na nossa vida e mostrar que Ele é o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Então eu posso me angustiar com qualquer outra coisa. E uma coisa que eu aprendi foi confiar de maneira absoluta. Que se eu preciso de alguma coisa, Ele é o meu pastor, Ele vai prover para o dia de amanhã. Nisso, a gente pode confiar totalmente. E Deus tem feito isso. Eu quero, antes de continuar aqui com o Salmo, claro, não vou falar todo o Salmo para vocês, apenas algumas partes do Salmo 23, mas uma das coisas que, por exemplo, nós temos, tornando essa história toda bem curta, Deus nos colocou na Academia de Cineastas Cristãos dos Estados Unidos. Nós começamos a fazer nossos primeiros trabalhos e Deus nos deu o Finding Joseph como um grande projeto que para nós era algo impossível de fazer sem nenhum recurso. Primeiro longa-metragem, um projeto internacional para rodar na Polônia e no Brasil. E Deus nos deu equipes na Bahia, Deus nos deu equipes aqui em Brasília, Deus nos deu equipes em tantos lugares. E Deus começou a prover, Deus começou a fazer milagres, as coisas começaram a acontecer. Por fim, depois de 3 anos, o nosso filme agora, nessa terça-feira, nós começamos a rodar o filme no Brasil, já indo para concluir. Deus nos deu todos os recursos para terminar o filme, e agora com a chancela da Ancine e com mais recursos chegando, se Deus quiser, até o final desse ano, Finding Joseph estará nas telas dos cinemas do Brasil. E nunca, absolutamente nunca, nem na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, meus amigos, nunca faltou nada. Nós não temos um salário, nós nunca tivemos nenhuma igreja por trás de nós, fomos para a Europa vivendo daquilo que o Senhor prometeu. Disse, Senhor, eu quero viver do cinema, o Senhor vai prover, e o Senhor começou a fazer grandes maravilhas. Agora, eu quero contar outra parte da história, porque essa é a parte bonita do Salmo, que todo mundo gosta. Mas tem aquela outra parte. Vamos lá? E vocês imaginam qual seja. Então, versículo 4, deixa eu ler novamente com vocês. Porque eu escutei o amém, eu estou vendo o rosto de todo mundo assim, tão aliviado, tão tranquilo. Puxa vida, que beleza, né? Senhor meu pastor, nada me faltará. Eu posso acreditar nisso de maneira absoluta. Mas nós também precisamos admitir que o versículo 4 é uma realidade na vida da gente. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E quando meditávamos nesse salmo, nós sempre nos perguntávamos, mas Deus, por que não era mais fácil nos livrar do vale da sombra da morte? O mesmo salmo que traz os primeiros versículos tão bonitos, tão cheios de esperança, de repente nos joga no vale da sombra e da morte. Isso é algo, eu gosto muito que um pastor disse, olha, se há algo que eu acredito 100%, é que ou você está no vale, ou você está saindo dele, ou você acabou de sair dele, ou você está indo para o próximo vale. Mas eles existem sempre na nossa vida e nunca vão deixar de existir. Porque aí estão as montanhas e aí estão os vales, de maneira absoluta. Ele disse, então agora o que nós precisamos? Porque agora chegou o momento do
desespero. Não é o desespero de que vai faltar alguma coisa. Mas onde está a confiança absoluta quando nós sabemos, e me desculpe se você crer dessa maneira, mas eu creio de maneira absolutamente não, a teologia da prosperidade, porque leio na Bíblia que o vale faz parte da minha vida, que o vale faz parte da minha existência. E o salmista vai longe, ele diz, não é apenas o vale, ele disse, é o vale da sombra da morte. Por que o mesmo Deus, que é o meu pastor, que provê, que me leva a pastos verdejantes, por que esse mesmo Deus me deixa passar pelo vale da sombra da morte? Eu não sei. Não sei. Mas sei que o salmista, isso é tão forte para ele, que ele muda. Quando ele começa a falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas de repente, nesta oração, ou seja, nesse salmo, quando ele entra no vale da sombra da morte, ele não fala mais sobre Deus, mas ele fala com Deus. E ele está consciente, porque nós lemos, estamos sonhando com um projeto sobre o filme do rei Davi, no estilo Gladiador. É um projeto futuro que já estamos começando a mexer. Então estamos pesquisando. E eu encontrei na vida de Davi muito mais válido que qualquer outra coisa. Coisas tão angustiantes, perseguições e momentos tão difíceis. E por que não? Como é que alguém escreve em letras grandes e diz, pare de sofrer? Nós não vamos parar de sofrer nunca, porque somos humanos. Mas não é o parar o sofrimento que é o nosso objetivo. Não é o que o salmista está tratando. Por isso, quando a gente vai para a Bíblia, a gente fica tão feliz que não há aquela coreografia que existe nas nossas igrejas, onde parece que está tudo bem, tudo vai ficar super bem. Venha para a igreja, faça uma campanha, ore e o sofrimento vai acabar ou os vales não mais vão existir. Por isso que eu gosto do salmo. E gosto do salmista, cru e honesto. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. É isso que Deus está procurando. Eu acredito, meus irmãos, e aí agora é uma coisa muito pessoal. Eu acredito que Deus está muito mais interessado em ouvir aquela oração desesperada de alguém dizendo, Senhor, vem ficar comigo. Vem caminhar comigo pelo vale da sombra da morte, do que aquela dizendo desesperadamente, Senhor, me tira do vale da sombra da morte. Eu acredito nisso, porque no vale da sombra da morte, e interessante o que o salmista diz, ainda que eu ande, ele diz, ainda que eu corra, ou que eu passe rapidamente, ou que eu fique lá por um segundo ou por um dia, ele diz, ainda que eu ande, há uma caminhada, há uma jornada, não é algo que eu vou pedir, e não há nenhum pedido aqui de sair do vale. A oração é, tu estás comigo. E então o salmista fala de duas coisas, ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque essas são as duas coisas que representam a segurança de Deus. Deus está protegendo a cada um de nós no vale. E está nos consolando. E isto basta. Então, nós pregamos isso na igreja e as pedras começam a ser jogadas. Porque essa não é o tipo de pregação que você talvez esperava ouvir hoje. E quando nós falamos isso, então alguém falou, absolutamente, como é que você pode falar isso? Como é que é isso? Então eu não vou orar para sair do vale. Ele falou, olha, eu não encontro isso aqui, pelo menos nesse salmo não. Mas eu encontro essa certeza absoluta de que eu vou caminhar e Ele está comigo e acabou. Agora imagine por um momento você andar pelo vale da sombra da morte. Você pode ir no Google e escrever Vale da Sombra da Morte. E você vai encontrar alguns lugares que eles dizem que é o lugar onde Davi estava imaginando.
é estar lá. É isso que a gente precisa confiar. Essa igreja que a gente está precisando ver. Eu trabalho na Europa e o europeu não se satisfaz, não é para o europeu valor você sair do vale, andar do vale ou não. Para o europeu ele quer ver como é que você reage, como é que você responde à realidade da vida. Por isso filosofam. E isso tem sido a nossa vida, isso tem sido o nosso projeto. E nós, no projeto Finding Joseph, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Hoje eu falei para o Sérgio, falei para o grupo, gente, eu pensei em desistir desse projeto tantas vezes. E o Sérgio olhou para mim e disse, que bom saber que eu não era o único que tinha. Eu falei, claro, porque nós entramos no vale da sombra da morte, passamos, saímos, nós estamos agora, pastos verdejantes. Mas logo a gente vai entrar de novo no vale da sombra da morte. E eu não oro, me recuso a orar e nunca vou pedir para não entrar ou sair dele. Eu só quero dizer uma coisa: tu estás comigo. Posso caminhar em qualquer vale, Senhor, porque eu sei que vou caminhar, vou passar por ele. Essa certeza absoluta que nós temos. E quando nós vamos saindo agora do vale da sombra da morte, o salmista, então, vai para o versículo 5, e ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora, quando nós entramos nesse projeto, e eu comentava hoje com a minha equipe de assistência de direção, que tanta gente desiste, tem tanto estudante de cinema que não faz cinema, porque é difícil, é complicado, a maioria não faz, porque nós estamos mexendo com algo que é extremamente complexo, e nós entramos pela fé, e nós acreditamos em cada passo, cada orientação, tudo que Deus ia fazendo. Na Academia de Cineastas Cristãos, em 2004, eu me encontrei com os irmãos Kendrick, que produziram Enfrentando os Gigantes. E em 2006, quando um dos meus filmes era semifinalista no festival, ele estava lá, o Stephen Kendrick, e ele disse para nós, numa mesa, ele disse o seguinte, você só tem que fazer uma coisa, obedecer. Se Deus te deu a visão de fazer um longa-metragem mais espetacular do mundo, não é a sua função, o seu trabalho, se preocupar com quem vai prover, quem vai bancar. A sua função é mobilizar muita gente. E o pessoal que está comigo já há quase 4 anos, já deve ter pensado que Moisés é louco, que coisa louca é essa, porque o que nós já adiamos esse filme, eu nunca parei para contar. Gente, nós vamos filmar. Gente, não vamos mais filmar. Gente, nós vamos filmar. Gente, nós não vamos mais filmar. Gente, nós vamos filmar. Gente, não vamos filmar. Gente, o recurso, gente, não tem recurso. E aquela coisa ficou sempre. Mas Deus dizendo, continua avançando, continua avançando, continua avançando. Até que o milagre chegou. E nós passamos por maus bocados, a ponto do ator principal, de um dia me revelar, ele disse, Moisés, você não sabe, hoje eu vou te dizer, porque esse vale já passou. E ele disse, eu não gosto de contar a ninguém quando eu estou no vale. Depois que saio do vale, a gente conta. Ele disse, eu passei uma semana no escuro com minha família, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar nada, sem calefação na Polônia e sem energia elétrica. Porque ele não podia arrumar nenhum emprego e não podia aceitar nenhum trabalho, porque ele estava amarrado ao nosso projeto. Então, o Rafał Grotowski, que chegou ontem aqui na Polônia, entende? Ele esperou, ele aguardou pacientemente. Também, juntos nós líamos isso e dizíamos um para o outro, Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. Ele disse, eu também parei de pedir, não precisamos de nada. E no meio de tudo isso, quando as coisas começaram a acontecer, quando Deus proveu para isso, então aconteceu um milagre, que para mim é um milagre fantástico, fabuloso. Eu vou contar isso para vocês, e isso é para a glória de Deus mesmo. Mas para mostrar para vocês o que Deus faz 10 anos depois de dizer, sim, Senhor, eu quero usar o cinema como instrumento, e o Senhor vai fazer o que quiser com a minha vida.
Ano passado eu recebo uma carta de uma escritora americana chamada Kitty Chappell. No e-mail, ela escreveu, se apresentando: Moisés, meu nome é Kitty Chappell, sou autora, são vários livros, aí eu já chequei na internet, certinho, verdade. Eu tenho um livro, e meu livro foi feito um roteiro, um pessoal de Hollywood fez um roteiro do meu livro para contar a minha vida. Ela foi abusada pelo pai, não fisicamente, não sexualmente, ela foi abusada pelo pai emocionalmente, e a trama era que o pai queria matar toda a família e a filha, ela queria matar o pai. Ela cresce tramando matar o pai, porque a coisa terrível no Texas, onde eles moravam. E ela depois perdoou o pai dela e ela escreveu um livro que se chama Imperdoável. E muita gente começou a pressionar, dizer, tem que transformar em filme, tem que fazer filme. E então o pessoal em Hollywood fez o roteiro e mandou para ela. E disse, é só você aprovar e nós vamos fazer o filme. Ela orou, leu o roteiro e disse, não gostei, não gosto desse roteiro. E ela disse, e Deus falou no meu coração que ele tinha uma outra pessoa para fazer esse filme, que não era um diretor de Hollywood. E ela disse, eu esperei. Um dia alguém me dá um e-mail e fala de Finney Joseph e fala de um diretor brasileiro que está morando da Polônia e que também é pastor e missionário. E no dia que eu li sobre isso, Deus falou, este é o diretor para o seu filme. E aí ela me mandou um e-mail. E até aí, para mim, tudo bem, porque, olha, se você souber a quantidade de proposta que começa a chegar, de promessas, tudo bem. E eu li, e ela perguntou, leia o meu livro e, por favor, me responda se você está interessado em fazer esse filme. Eu, sinceramente, como eu disse, impossível. Isso é algo, é um sonho, eu não estou lá ainda. Um dia eu chego lá, mas não é a hora. E respondi para ela, Kitty, eu agradeço o seu convite, eu me sinto lisonjeado, mas acredito que você tem tantos diretores experientes e tantos recursos, por favor, você tem aí nos Estados Unidos, porque eu, a não ser que realmente Deus queira isso, eu só entro nesse projeto se é o que Deus quer. Pronto. Ela me responde, dizendo, eu quero que você saiba que é o que Deus quer, porque Ele falou ao meu coração, e não importa quantos diretores muito mais experientes estão aqui, você é a pessoa que Deus colocou para fazer esse filme. Aí ela disse, eu estou lhe colocando em contato com uma editora, a pessoa que edita os filmes em Hollywood, por favor, eu quero lhe apresentar para ela. E começaram-se todos os trâmites. Então eu li o livro, gostei, eu dei a minha resposta, eu quero dirigir. Ela disse, escreva um argumento, mande para nós a sua visão do filme. Mandei. E quando eu mandei, então, passaram-se 10 dias em silêncio total. Eu falei, é exatamente isso que eu pensava. Não gostaram do meu argumento e não gostaram de nada. E agora vão dizer tchau e bênção, nos enganamos também. 10 dias depois vem uma carta da Meg, a editora em Hollywood, dizendo, Moisés, nós gostamos do argumento, queremos fazer o filme exatamente como você está propondo, e agora vem os desafios. Em primeiro lugar, existe um grupo de pessoas no Novo México que querem pagar o filme. E ela coloca entre parênteses, lembre-se, porque ela sabia que a gente estava fazendo Finney Joseph na casa dos milhares. Ela colocou entre parênteses, lembre-se que esse projeto está na casa dos milhões, porque é um projeto de época. Ela disse, as pessoas que querem bancar o filme, eles são sócios, alguma coisa assim, de 1000 salas de cinema nos Estados Unidos. Okay? Então, você tem que vir para cá em abril, com o roteiro já encaminhado, porque você tem o dinheiro para fazer o filme, e você tem 1000 salas de cinema para propor isso, e acabou. Assim, simples. E vem um salmo novamente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E agora o Senhor me faz. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E hoje, eu estava conversando com alguém, gente, vai faltar tempo, nós temos tantos projetos de filmes, tem tanta coisa surgindo. Eu disse, Deus, agora precisamos de tempo. Hoje o recurso financeiro ou seja, a preocupação com o recurso financeiro, ela não existe, porque aquilo que é o projeto do Senhor
o Senhor vai prover. Agora, a última coisa, e com isso eu vou terminar. E parece que esse último versículo nós não memorizamos direito. Vamos ler novamente? É o versículo 6. Vocês já viram o que está escrito lá? Olha o que diz lá. Bondade e misericórdia certamente me seguirão de vez em quando. Não, se eu for fiel, se eu ir à igreja todo domingo, ou se eu fizer uma campanha, ou se eu for bonzinho. Não é isso que eu estou lendo aqui. Ele diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Vocês já pararam para pensar o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar e ponto. Acabou. Parou aí. Se existe algo que eu não preciso me preocupar, é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que vai acontecer amanhã. Porque Ele é o meu pastor e a promessa é, nada, absolutamente nada vai me faltar. Depois ele diz, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz, tu estás comigo. Ele não grita, Senhor, me tira desse vale, que é a nossa oração. Se tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, e isto é suficiente. E gosto da oração de um africano que frequenta a nossa igreja. Quando ele orou sobre isso, ele disse, and that's enough. That's good enough to know that you are with me. A língua dele é francês. Ele orou aquilo com tanta convicção naquele dia. É suficiente saber que o Senhor está comigo. Não precisa me tirar do vale. Quero caminhar nele com o Senhor, porque há muita coisa para se aprender no vale. E agora o salmista vem dizendo isso. Algo que nós nos esquecemos. O salmista está agora falando do futuro. Por que preocupar com o futuro? Porque, olha o que ele diz aqui. Ele diz que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, e ele combina e diz, não é somente bondade não, é a misericórdia dele também. Me seguirão todos os dias da minha vida. E ele diz, não há um dia sequer, um momento sequer na minha vida em que eu não tenha a bondade dele do meu lado e que eu não tenha a misericórdia dele sobre mim. Por que chorar? Por que temer? Por que nós somos tão desesperados? Se isso está aqui na Bíblia e deveríamos crer, é isto que deveríamos cantar. A bondade e a misericórdia dele está conosco todos os dias, gente. Todos os dias. E é isso que o salmista está dizendo, eu só preciso acreditar nisso. E então ele termina aqui, no vale da sombra da morte, ele está comigo. E todos os dias a bondade e a misericórdia dele está comigo. E ele diz, e um dia habitarei com ele para sempre. E aí termina tudo. Esse é o salmo que deveríamos talvez passar o ano inteiro. Iria transformar nossas vidas, nossa existência, nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de orar e os nossos desafios. E é isso que nós acreditamos. A bondade, tudo que acontece, e eu não sei exatamente, não é, apesar de ter estudado teologia, eu queria estudar mais a fundo, mas gosto, desculpe mencionar isso, tá? É coisa bem chata, né? Mas é que algumas versões, outras línguas, têm uma riqueza, tem alguma coisa que explica melhor. Eu gosto, do inglês ele termina dizendo o seguinte, que tudo que é bom me segue todos os dias, ou seja, tudo que é bom vai acontecer. Mesmo as coisas ruins vão acabar se transformando em coisas boas, todos os dias da minha vida. É isso que quer dizer, sua bondade e misericórdia.
tudo de bom está lá comigo todos os dias. Eu preciso acreditar nisso. É esse Deus que nós precisamos confiar, que nós precisamos acreditar. Eu gosto muito do pastor, agora me fugiu o nome dele, um autor brasileiro, muito conhecido. Ele disse, gente, não se esqueça que a tentação do Éden veio tocar um ponto que a gente pouco toca na igreja. A tentação do Éden não foi ficar livre de todos esses pecados que a gente conhece. A tentação do Éden foi o quê? Em suma, duvidar do caráter dele. A tentação do Éden foi duvidar do caráter de Deus. É isso que o diabo plantou. Plantou dúvidas. E se nós, o que eu falei para a minha igreja, pessoas estão chocadas comigo até hoje. Eu disse, se eu não posso confiar nele de maneira absoluta, se eu não posso confiar que a bondade dele e a misericórdia dele me acompanham todos os dias, desculpe, Senhor, você não é digno da minha adoração, do meu louvor e da minha dedicação. Tchau. Por que eu vou perder o meu tempo cantando para quem eu não confio? Por que eu vou perder meu tempo adorando em quem não confio? Porque quando o desespero bate, o problema chega, desce a tremedeira, começa a suar frio e caio no desespero. As máscaras caem e Deus diz, você confia ou não confia? Porque esse foi o pecado de Israel todos os dias. Todos os dias eles voltam e eles duvidam. Eles duvidam, eles duvidam e eles duvidam. Até que Deus diz, chega. Eu disse, eu só voltei a adorar esse Deus a partir do dia que eu decidi que essa minha confiança, ela é de maneira absoluta. Hoje eu quero terminar com o trailer do filme, se tiver esse tempinho. Nós concretizamos isso, o que vocês vão ver na tela é o 30% do que nós rodamos na Polônia. E agora nós estamos caminhando para terminar o filme no Brasil, em Brasília. E nós temos as filmagens na Bahia em março. Apenas alguém pediu que eu mencionasse sobre o elenco do filme. Deus tem sido tão fabuloso nesse projeto. Nós temos hoje várias pessoas, muitas pessoas no elenco. E eu pedi a Deus que pelo menos 50% do meu elenco não fosse cristão. Senhor, essas pessoas precisam te conhecer. Eu não quero trabalhar com crente no meu filme. Eles já estão salvos, eles já estão bem. Traz gente que precisa ser impactado. E hoje nós temos a Daniela Escobar, que está vindo rodar com a gente na próxima semana, que ela recebeu o roteiro. Ela não é crente, a Daniela Escobar recebeu o roteiro de manhã, leu à tarde, ela ligou para o meu diretor de elenco e disse, amei, adorei o projeto, estou dentro, eu quero fazer esse filme. Nós temos o Marcelo Airode, que estão na mesma novela também, nós temos a Arieta Correia e a cantora a gospel Fernanda Brum, que também está gravando com a gente essa semana aqui em Brasília. E o que vocês vão ver, se dá para baixar todas as luzes, melhor, se for possível, que vocês vão ver apenas uma amostra de imagens da Polônia. Nós, agora que vamos começar a gravar as imagens do Brasil, eu agradeço muitíssimo a essa igreja, todo o apoio que vocês têm dado a nós e ao nosso projeto. Espero vê-los nas salas de cinema, lotar as salas de cinemas de Brasília, porque precisamos fazer barulho com esse filme no Brasil, para que ele entre com o pé direito, que chegue realmente na Europa como um filme de sucesso para a glória do Senhor, para que nós possamos contar essa história. Vocês vão ficar com o mistério da história através do trailer aqui. Se querem saber mais, você busca a nossa equipe fabulosa que está aqui presente essa noite. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe vocês.